Obrigado, senador Berger. Vossa presidência no Senado aqui nos orgulha pela condescendência e pela delicadeza que trata as questões. Eu queria cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar o povo de Santa Catarina que lhe trouxe para essa casa aqui para fazer com que ela fique cada vez mais harmônica. Parabéns. Tá? Obrigado a você. Eu realmente concordo com Vossa Excelência. O comunicado do nosso senador Moca, ele é preocupante, porque os nossos povos indígenas, ele tem que ter seus direitos vistos, mas também não pode extrapolar. Eu acho que os órgãos de proteção têm que ter uma acessibilidade de entender ambos os lados, né? E por isso que essa PEC 71, eu acho que ela vai, de fato, dar um regramento e dê condição das coisas caminharem, né, de uma forma mais adequada. Então, colaboro e apoio o senador Elcídio, o senador Moca, né, nessa questão colocada. Eu queria cumprimentar os nossos ouvintes da TV e Rádio Senado e dizer que eu vou falar hoje aqui sobre uma data que passou no dia 21 último. Nós celebramos o Dia da Habitação, uma importante política pública para o nosso povo brasileiro, porque a habitação é aquele pedacinho de terra sagrado, aonde, né, o cidadão está ali, ele só pode ser incomodado ou ser interpelado, ou alguém entrar naquele recinto, ou com a anuência do dono, né, ou num flagrante delito, numa situação em que possa estar havendo algum acidente ou possível morte, coisa e tal, para evitar a morte da pessoa, a perda de uma vida humana, ou com autorização judicial. Então, a habitação é uma política pública muito importante, da qual eu colaboro e defendo, e no dia 21 último foi comemorado o Dia da Habitação. Eu estou falando hoje aqui pela liderança do PSD, que tem aqui 4 senadores da República, o nosso querido Otton Alencar, nosso Omar Aziz, Sérgio Petecão e eu, Hélio José, aqui do Distrito Federal. E em nome de nossos senadores da República, eu não poderia deixar de falar sobre essa data importante. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, gostaria de registrar que no último dia 21 celebramos o Dia da Habitação, dia em que foi promulgada a Lei número 4.380 de 64. Esse dispositivo foi a primeira política estruturante efetiva para o histórico problema de falta de moradia em nosso país. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, em seu artigo 25, reconhece que toda pessoa tem o direito a um nível de vida suficiente que lhe assegure a saúde e o bem-estar, incluindo o direito à moradia adequada, né? Nossa Constituição de 1988 também garantiu a moradia entre os direitos sociais mínimos, prevendo a promoção de programas de habitação e saneamento básico pelas 3 esferas do governo: União, Estado e município. No Brasil, senhor presidente, a questão habitacional é um problema que teve início já no final do século XIX, com grande êxodo, né, rural, com a formação e o crescimento desordenado das cidades brasileiras. Depois da metade do século XX, ficou evidente que o êxodo rural e o aumento de nossa população acentuaram esse cenário. Em 50 anos, cerca de 120 milhões de pessoas passaram a morar nas cidades. Como consequência da ausência de uma política habitacional sólida, testemunhamos o aumento de favelas, cortiços, loteamentos irregulares e autoconstruídos, todos carentes de um suporte social mais efetivo por parte do poder público. Esse contexto, nobre senador José Medeiros, neste contexto foi criado o Sistema Financeiro de Habitação pela Lei 4.380, em 1964. O objetivo era, sobretudo, facilitar a aquisição da casa própria pela população de baixa renda. Gerido pelo governo militar, o sistema era composto pelo Banco Nacional de Habitação, Banco Social com recursos oriundos do FGTS e o Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimos destinados a rendas superiores. O sistema ainda se completava pela atuação das companhias habitacionais estaduais e municipais, as cooperativas habitacionais e as caixas de pensão, que executavam as obras.
E do ponto de vista financeiro, também foi instituída a correção monetária nos contratos imobiliários de interesse social. Apesar do reconhecimento de que, a partir de 64, houve um incremento da produção habitacional, era uma percentagem baixa frente à demanda historicamente maior das classes mais pobres. Para se ter uma ideia, até 1986, somente 25% das novas moradias no país foram financiadas pelo Banco Nacional de Habitação. Nobre senhor presidente. Vale ressaltar que o fomento desse sistema perdurou até meados da década de 80, quando, com a redemocratização, a sociedade finalmente pôde ter participação mais efetiva na formulação das políticas habitacionais. Até então, senhor presidente, havia um sério descompasso da ação pública com as demandas da população. Tenho certeza de que novos paradigmas foram criados com a promulgação da nossa Constituição. No decorrer das décadas seguintes, diversos movimentos emergiram, clamando pelo direito à moradia e à cidade. Foi um importante passo da sociedade para canalizar a demanda de operários, trabalhadores informais, subempregados e desempregados, que, como milhões de brasileiros, não tinham sequer uma moradia digna. Eram famílias que viviam de aluguel, de favor ou em áreas de risco pelas periferias urbanas do Brasil. Senhoras senadoras, senhores senadores, em decorrência das crises econômicas, os anos de 1990 testemunharam uma escassez ainda maior de moradias populares. Os dados do crescimento no número de moradores em favelas foram alarmantes. Em 1970, apenas 1% da população da cidade de São Paulo vivia em favelas. Pasme, senhor presidente. Em 2000, essa população saltou para nada menos do que 20%. Em outras capitais, o quadro era até mais dramático. 33% da população nas favelas em Salvador, 40% em Recife e chegando a 50% em Belém. Então, quer dizer, a dificuldade habitacional é muito grande nas nossas grandes metrópoles. Isso ampliou o interesse dos brasileiros na condução das políticas públicas habitacionais. Os movimentos sociais tiveram participação fundamental na formulação de diretrizes e princípios que norteariam os avanços a que assistimos na década passada. No governo do presidente Lula, senhor presidente, foi construído um vasto arcabouço regulatório da habitação. Além da criação do Ministério da Cidade, hoje ocupado pelo nosso presidente nacional, ministro Gilberto Kassab, que ampliou as instrumentalizações dessas políticas. O quadro foi de profunda transformação. Em 2002, investimos 7 bilhões em habitação para todas as faixas de renda. Em 2009, chegamos a 62 bilhões. E as populações de baixa renda, que representavam 32% dos investimentos, em 2002 chegaram a atingir 77% dos investimentos. Em 2007, estabilizando-se em 64% em 2008 e 2009. Então, 32% em 2002, senhor presidente, chegou a 77% em 2007 e estabilizou em 64% em 2008 e 2009. Esse é o investimento na área de habitação. É muita coisa. E nós sabemos, senhor, que já foi prefeito de uma metrópole tipo Florianópolis e também, eu acho que São José, você foi prefeito, né? Sabe dessa dificuldade hoje da habitacional nas grandes metrópoles, nas grandes cidades brasileiras, e que realmente o Minha Casa Minha Vida, programa como Morar Bem, não tem ainda dado conta o suficiente para poder ajeitar e humanizar mais esses ambientes de moradia que precisa ser cada vez mais visto pela nossa infraestrutura, né? Dentre os motivos dessa impressionante evolução, senhor presidente, destaca a promulgação da Lei 11.124 de 2005, que criou o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. O fundo valorizou o conceito de produção social da moradia, chegando a repassar, em média, mais de 1 bilhão por ano entre 2008 e 2011,
para estados, municípios e o Distrito Federal. Foi um momento inequívoco da preocupação do governo com a questão habitacional. Entre os importantes programas surgidos na década passada, senhor presidente, gostaria de destacar o Crédito Solidário de 2004, o PAC Urbanização de Favelas em 2007 e, sobretudo, o programa Minha Casa Minha Vida em 2009. A Minha Casa Minha Vida, senhor presidente Dário Berger, foi um projeto pioneiro na solução do déficit habitacional brasileiro. O programa oferece condições atrativas para o financiamento de moradias nas áreas urbanas, como subsídio para famílias com renda de até R$ 1.600, além de facilitar o crédito para famílias com renda de até R$ 5.000. E com o aumento da oportunidade da aquisição de casa própria pela população, o programa demonstrou ainda ser um importante catalisador de nossa economia, estimulando fortemente o setor da construção civil. Como exemplo disso, em 2010, após um ano de atividade, o Minha Casa Minha Vida atingiu a meta inicial de 1 milhão de contratações. O novo objetivo em sua segunda fase, de 2011 e 2014, foi construir 2 milhões de moradias, dos quais 60% seria voltado para as famílias de baixa renda, faixa 1, faixa 2. Atualmente, aguardamos o lançamento da fase 3 do programa. Compartilho da ideia de que, no longo prazo, novos condicionantes devam ser incluídos. Creio ser fundamental que consideremos a sustentabilidade e o uso de fontes energéticas renováveis e limpas, como a fotovoltaica e a eólica, nos novos projetos habitacionais. Também cito aqui a questão da pirólise, que pode se aproveitar o lixo orgânico para gerar energia e evitar a poluição do chorume e outras questões, que é importante para esses novos assentamentos, senhor presidente. A Minha Casa Minha Vida é um programa de vanguarda. Como tal, certamente é uma forma eficaz de promoção de mudanças em nossa forma de conceber o meio ambiente e o futuro que queremos deixar para nossos filhos e netos. Senhoras senadoras, senhores senadores, o Dia da Habitação é uma data em que podemos rever o que foi feito até agora, avaliar os erros e os acertos e trazer novos desafios. A habitação, senhor presidente, é um dos eixos de meu mandato. Para se ter uma ideia, no Direito Federal, em 2012, o novo cadastro de habitação chegou a contar com cerca de 330 mil candidatos inscritos, dos quais, isso no Distrito Federal, em 2012, dos quais 301 mil pela relação de inscrição individuais e quase 29 mil pela relação de inscrição por entidade, cooperativas e associações. Ainda que muitos dos inscritos não se enquadrassem no perfil da falta de moradia, não deixa de ser um sério indicador da falta de habitação própria em uma das unidades de federação com maior renda per capita do país, que é Brasília. Então, nós aqui temos 330 mil demandantes. Não podemos deixar de lembrar, senhor presidente, que muitos brasileiros ainda não exerceram um de seus direitos básicos, o de ter um lugar para morar. Espero que a cada ano que possamos relembrar essa importante data, tenhamos cada vez mais motivos de celebração pelas conquistas alcançadas. Isso é muito importante, era isso que eu queria dizer sobre a questão do Dia Nacional da Habitação, comemorado no último dia 21, queria aqui, concluindo, convidar a todos os nossos ouvintes que amanhã vou estar promovendo uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos sobre a crise da saúde em Brasília e no Brasil e novos rumos para a Secretaria de Saúde no Distrito Federal. Essa audiência pública ocorrerá de 8h30 a meio-dia, no intuito da gente apontar perspectiva ao governo do Distrito Federal e ao Ministério da Saúde sobre essa grande crise que vivenciamos hoje na questão da saúde, além de outras políticas públicas. Muito obrigado, senhor presidente. Estamos juntos na luta. Prezado amigo e senador Hélio José, só quero acrescentar, enquanto eu chamo para ocupar a tribuna o senador José Medeiros, um dos senadores mais jovens e atuantes que nós temos aqui, da nova geração, acrescentar a Vossa Excelência que um dos direitos fundamentais mais sublimes
e mais consagrados também na Constituição, é o direito à habitação. Isso. Não tem coisa mais importante do que o nosso lar, do que o nosso recanto, né? E Vossa Excelência, como engenheiro, representante do Distrito Federal, aborda um tema extremamente relevante, porque nós temos um déficit habitacional ainda muito grande e que precisa ser enfrentado com um novo olhar, um olhar mais social, um olhar de atendimento aos mais necessitados, os mais carentes,